Olá pessoal, neste vídeo nós falaremos um pouco sobre o tema cinemática dos fluidos, ainda dentro de dinâmica dos fluidos, análise diferencial. Nós vamos apenas fazer uma breve introdução sobre esse assunto, porque na minha visão nós estamos num curso aí de fenômenos de transporte e a minha intenção de abordar o tema cinemática dos fluidos aqui é falar um pouco sobre translação de fluido, que está até marcado aqui embaixo, ó, que é um dos tipos de ação, né, ou de ação que um elemento fluido pode sofrer quando em um escoamento. E, e isso daqui vai dar origem a um conceito muito importante, que é a aceleração de uma partícula fluida. E o conceito de aceleração de partícula fluida é fundamental para que a gente entenda a segunda lei de Newton, segundo uma abordagem diferencial. Por isso que eu sempre mostro, né, falo um pouco dessa parte cinemática dos fluidos. Tá? Então, antes de formular o efeito das forças, né, até agora o que a gente viu? A gente viu a conservação da massa. Tá, ok? A gente viu na equação da conservação da massa para um elemento fluido. O objetivo agora é chegar na segunda lei de Newton, que é a equação da conservação da quantidade de movimento por uma partícula fluida. No entanto, antes de chegar lá, é importante a gente definir um conceito de aceleração. Então, para chegar lá, nós precisamos falar um pouquinho de cinemática dos fluidos. Tá? Dentro da cinemática dos fluidos, que está associado então ao movimento dos fluidos, né? Cinemática ao movimento dos fluidos, é importante então nós destacarmos quais tipos de movimentação que um fluido pode sofrer, ou as ações que um fluido está suscetível quando está num escoamento. Tá? Então aqui nós temos um elemento fluido na forma aqui pintado de azul, né? Sistema de coordenada, num determinado instante. No instante seguinte, ele pode assumir essa forma tracejada aqui. E veja que essa forma tracejada ela é uma combinação ou uma sobreposição de efeitos. Tá? Então, isso aqui nada mais é do que a combinação de quatro efeitos, que é a translação, ou seja, ele sai daqui e vem para cá, ele tem o seu centro, tem uma posição espacial dada pelas coordenadas x e y, nesse caso, bidimensional, né, no plano, e num outro instante vai ter uma outra coordenada, né, um outro vetor posição. Então tem a translação sobreposta à rotação. Por que rotação? Porque os seus vértices sofreram variação de posição, né? Então o vértice que estava aqui veio para cá, que estava aqui veio para cá, ou seja, esse elemento fluido rotacionou, tá certo? Outra coisa que pode acontecer é sofrer deformação angular, ok? Então deformação angular, antes ele tinha um formato aqui como um cubinho, né? Um quadrado, e aqui ele já parece mais um paralelogramo, mas com ângulos que não são mais de 90 graus, né? Então ele sofreu uma deformação angular, como se ele tivesse um efeito cisalhante, querendo cortar o fluido, né? E deformando ele. Então uma deformação angular, parecido com o que a gente viu quando estudou a definição de fluido, né? A plaquinha de cima sendo puxada, né? Só fazendo um parênteses bem rápido aqui, né? Preenchido com líquido aqui, essa plaquinha sendo puxada, o fluido faz assim, né? Sofre uma deformação angular. Né? Daí de lá nós fizemos o conceito de viscosidade, né? Taxa de deformação, tá? Só para fazer um paralelo rápido aqui, tá? Então, e o último tipo aqui é deformação linear, que é você deformar esse fluido, mas mantendo o ângulo de 90 graus entre entre os vértices, tá certo? Ok? Então veja que nós temos aí quatro tipos de ação, mas nós vamos nos ater apenas à translação, tá? Quer dizer, esse primeiro aqui, ó, que esse aqui é o que vai dar origem ao conceito de aceleração de uma partícula fluida, tá? Então a gente já entra nele, ó, aceleração de uma partícula fluida. Como é que a gente deduz ou a gente chega na definição matemática da aceleração de uma partícula fluida em um escoamento? Bem, para fazer isso nós vamos ter que voltar aqui, ainda bem que a gente falou disso recentemente, né? Da definição do campo de velocidades como uma representação
de um vetor, né, num espaço tridimensional, também que pode variar no tempo. E também falamos aqui de outras grandezas, né, como densidade, pressão, mas são representações de grandezas do escoamento, né, representação de grandeza vetorial ou escalar em função da posição e do espaço. Tá? Isso aqui também está associado, como a gente já falou lá atrás, à definição de fluido como um meio contínuo. Né? Se nós estivermos interessados em avaliar a aceleração da partícula que se move no escoamento, o que nós temos que fazer? Tá? Nós temos que, para chegar na aceleração, nós temos que partir da velocidade. Porque definição de aceleração, só lembrando, né, lá da física, o que é aceleração? É variação da velocidade com o tempo. Né? Isso aí é o nosso conceito lá, lagrangiano, vamos dizer assim, tá? De uma partícula que se move no espaço. Se eu tiver a variação da velocidade com o tempo, eu terei uma aceleração. Né? Claro, nós vamos chegar em algo parecido com isso aqui. Tá? Então, nós não temos como nos livrar de uma análise da velocidade da partícula. Tá? Então, por isso que a gente recai aqui. Ó. O que é a velocidade da partícula? A velocidade de uma partícula que está no escoamento é igual à velocidade do escoamento. Né? Isso aí lembra quando a gente falou de linha de trajetória lá atrás? Para obter as linhas de trajetória, a gente chegava e igualava a velocidade u, a componente u, com dx dt, a componente y com dy dt, né? V igual a dy dt, v de p igual a dy dt, u de p igual a dx dt, lembra? E daí nós obtínhamos lá, integrávamos, né? Separava a variável, integrava, a partir do campo de velocidade, obtinha a linha de trajetória da partícula. Aqui, o que nós estamos vendo, então, é similar, né? O que nós falamos lá, que v de p é igual a um v, que é um v de x, y, z, t. Eu nada mais estou falando aqui do que falar que a velocidade da partícula é igual à velocidade do escoamento, dependendo da posição onde você está no escoamento, né? Então, vamos imaginar aqui um escoamento num bocal convergente, tá certo? Então, se eu quisesse determinar aqui, por exemplo, a linha, vamos traçar as linhas de corrente desse escoamento aqui. Temos umas linhas de corrente, algo como isso daqui, né? Tá meio ruim aqui meu desenho. Eu vou fazer só 3 aqui, né? As nossas linhas de corrente aí, troço simétrico, né? E daí eu sei o seguinte, que a velocidade do escoamento pode variar aqui, né? Ao longo dessa linha de corrente, né? E eu tenho uma partícula, por exemplo, que está aqui. A velocidade da minha partícula, ela assume a velocidade do escoamento nessa posição. Aqui, quando ela estiver aqui na frente, ela vai assumir a velocidade do escoamento nessa posição. E assim por diante, para qualquer outra partícula que esteja ao longo de uma linha de corrente, né? Qualquer que seja essa linha de corrente, dentro desse campo de velocidades. Tá ok? Então é uma ideia de campo euleriana conectada com uma ideia lagrangiana de acompanhar uma partícula, né? Então veja, está aqui agora a representação. Ó. Considere uma partícula se movendo em um escoamento conforme abaixo aqui. Ó. Então nós temos um sistema de coordenada tridimensional x, y, z. Tem a minha partícula no ponto R, ou numa posição R, tá? E no instante de tempo t. Passou-se um intervalo de tempo dt, a minha partícula saiu dessa posição e veio para uma outra posição. Né? Essa posição é R mais dr, tá certo? Dada por esse vetor posição aqui. E essa aqui vai ser no instante de tempo t mais dt. Em azul aqui está a linha de trajetória da partícula. Né? Então a partícula saiu daqui e veio para cá, então ela está descrevendo uma trajetória. Qual que é a velocidade dessa partícula no instante t? A velocidade da partícula em t é um v de x, y, zt, onde o meu x, y, zt compõe um vetor posição R, né? Então aqui na verdade é só abstração matemática para nós chegarmos no conceito de aceleração, né? Eu sei que então a minha velocidade no instante t vale essa, tá certo?
No instante t mais ΔT, a minha posição radial agora é r mais dr, né? Sendo que esse dr é uma soma que tem projeção em x, em y e z, ou seja, x mais dxi, y mais dyj, z mais dzk, de modo que a minha velocidade da partícula na posição r mais dr, ou seja, no instante de tempo t mais dt, né, dado por um v de x mais dx, y mais dy, z mais dz, t mais ΔT. Ou seja, veja que a minha velocidade vai ser alterada, né? A minha velocidade em t mais ΔT e a minha velocidade em t, né? O que faz isso aqui diferente disso? Né? Ela se altera porque eu tive alteração em x, em y, em z, em t. Né? Ou seja, eu tenho uma variável, né, dependente de 4 variáveis independentes, vamos dizer assim, né? Tá certo? Então, se eu quiser escrever a minha aceleração, ou melhor, eu escrever a minha velocidade da partícula, ou a variação da velocidade da partícula, né? Ela saiu daqui e veio para cá, então eu poderia dizer o seguinte: quanto é que vale dvp, ou uma variação da velocidade da partícula, ΔVp, né? Ou dvp, né? Uma variação da velocidade da partícula, isso aqui seria uma variação infinitesimal, né? Vai ser uma variação que vai ter influência da variação em x, dos efeitos, né, de variação de posição em x, em y, em z e em t. É isso que eu vou mostrar aqui, ó. A variação da velocidade da partícula desse deslocamento, tá? A variação da velocidade, vou escrever aqui, dvp de novo, né? Ela vai variar, a variação total, por efeitos de variação associadas às variáveis independentes dela. Né? Isso aqui é um pouco de matemática, na verdade, né? Você pode... isso eu acho que em cálculo, talvez que se vê isso, né? Em cálculo, não sei se é no 2 ou no 3, a variação de uma propriedade ou de uma variável matemática dependente em função de outras variáveis independentes. Tá? Ela vai ter uma variação, a variação total dela vai ser fruto das contribuições de cada uma das variações associadas a cada uma das variáveis dependentes. Ou seja, a variação de Vp é igual a uma variação da velocidade na direção x, tá certo? Vezes o quanto que ela desloca em x, né? Daí isso vai me dar um dv, uma derivada parcial, né? Porque só em x, tá certo? Então isso aqui vai dar o quanto que a velocidade se modifica pela alteração da posição em x, pelo fato de minha partícula ter variado em x na sua posição. Mais uma variação da velocidade em relação a y, né? Pelo fato de ela ter se deslocado em y. Né? E a mesma coisa em z, e a mesma coisa no tempo. A variação da velocidade no tempo por ter se passado um instante de tempo dt. Né? Veja que o tempo, só fisicamente que ele tem diferença, mas matematicamente é a mesma coisa, né? Tem que ser tratado da mesma forma que as mesmas outras variáveis aqui. Embora fisicamente a gente saiba que isso é análogo a isso, que é análogo a isso, mas que isso é tempo, né? É fisicamente diferente. Né? Então, quanto que a minha velocidade, o meu campo de velocidade varia em x, pelo fato de a posição da partícula ter variado, né? Em y, em z e aqui no tempo. Tá? Variação da velocidade. Se eu dividir isso aqui pelo tempo, eu tenho aceleração. Lembra que a gente escreveu no slide lá atrás? Variação da velocidade com o tempo, isso aqui é a aceleração da partícula. Então divide pelo tempo, está aqui a divisão pelo tempo, está aqui e está aqui. Né? dxp dt o que é? U. dyp dt o que é?
V, olha só, dZp, dt o que é? W. E dt o que é? É 1. Né? Ou seja, eu vou ter a variação da posição da partícula na direção x com o tempo, a variação da posição y da partícula com o tempo, e zp com o tempo, são iguais à velocidade u da partícula, v da partícula e w. Né? Então, a aceleração da partícula, representada por dvp dt, é igual a u dv dx mais v, velocidade componente v, dv dy, mais w dv dz, mais a variação da velocidade com o tempo. Isso é algo um pouco assim estranho, né, para um primeiro momento, porque a gente aprendeu lá na física clássica que a aceleração era isso aqui, né? E agora a gente está desmembrando isso em 4 outros termos. Tá ok? Algo que eu queria... Já vamos explicar esses termos, mas eu queria só destacar que essa aceleração da partícula, ou dvp/dt, vocês podem encontrar também esse Dzinho, em vez de Dzinho, encontrar um Dzão, né, para representar. E para dizer, né, para reforçar que isso é uma aceleração substancial ou aceleração material. Tá? Pode encontrar assim também a derivada total, tá certo? E essa derivada total, na verdade, ela é formada por derivadas parciais, né? Em relação então às outras quantidades, ou melhor, as outras variáveis independentes, né? Então, variáveis x, y, z e t, e aqui uma derivada material. Tá? Isso aqui é basicamente o que nós encontramos aqui, é o seguinte, depois nós vamos reforçar isso num problema que nós vamos resolver. Nós temos um conceito lagrangiano do lado de cá da igualdade e aqui um conceito euleriano de enxergar o problema, né? Então a variação total da velocidade da partícula ao longo de um escoamento pode ser escrita como variações da velocidade em x, velocidade em y, velocidade em z, 3 termos aqui espaciais e um termo local. O que são esses termos espaciais e o termo local? Basicamente são 2 efeitos que se sobrepõem no escoamento. Tá? Então nós temos, vamos começar pelo mais simples, que é esse termo aqui. Ó. O que é esse termo aqui? Ó? A variação da velocidade com o tempo. Tá? A variação da velocidade com o tempo é o que nós chamamos de efeito local. E está associado com a natureza transiente de um escoamento. Tá? Então vamos imaginar de novo aquele. Está aqui embaixo, esse nosso exemplo aqui, ó, do bocal. Tem o bocal, tem o escoamento entrando aqui nessa seção 1, que é a seção de entrada, e ele saindo na seção 2. Tá? Vamos imaginar que esse escoamento seja transiente. Não é permanente, é transiente. O que significa transiente? Ele está variando no tempo. Tá? Veja que eu poderia pegar cada ponto. Vamos fazer as linhas de corrente aqui de novo. Tá bom. Vou fazer uma linha de corrente aqui, outra linha de corrente, essa que passa pelo centro, e uma outra linha de corrente passando aqui. 3 linhas de corrente, tá? Eu quero, por exemplo, saber a velocidade nesse ponto do escoamento. Tá? Então, essa velocidade nesse ponto de escoamento ele vai ser uma função de y e de x. Aqui estamos dizendo que ele é bidimensional, tá? Não teria o efeito de z aqui. Né? Vamos imaginar que não muda com a profundidade. A velocidade nesse ponto do meu escoamento vai ser uma determinada velocidade. Tá? Vai ser, por exemplo, um v de xy. Só que se esse v de xy variar no tempo, ou seja, se eu num instante de tempo seguinte vier aqui e medir essa velocidade aqui novamente e ela der diferente da medição no tempo anterior, quer dizer que está variando no tempo. Tá ok? Quer dizer que eu vou ter uma dv dt diferente de zero.
Se no tempo seguinte eu medir isso acontecer também, no outro tempo isso medir de novo e tiver diferente, então quer dizer, eu estou em um processo transiente. A velocidade está variando localmente. Localmente, ou seja, nesse local. Poderia aplicar essa análise em qualquer outro local do escoamento, sempre comparando o que está acontecendo com a velocidade no instante de análise com a velocidade nesse mesmo ponto em um instante anterior. E se eu observar a variação em relação ao instante anterior, quer dizer que houve um efeito de aceleração local. Tá certo? Então, eu teria aqui, no caso, uma velocidade nesse ponto, nessa coordenada xy, que variaria com o tempo. Tá? Agora, se meus escoamentos estiverem em regime permanente, quer dizer que essa velocidade nesse ponto não vai estar mais variando com o tempo. Consequentemente, o meu dV/dt vai ser zero em regime permanente. Só que veja que mesmo a minha aceleração local, o efeito local sendo zero, a minha aceleração total da partícula não é zero, porque eu zero esse termo aqui só. Né? Não é zero. Tem todo esse outro termo aqui. E esse outro termo é o que a gente chama de efeito de transporte convectivo, ou aceleração convectiva. Tá? E por que ela acontece? Ela acontece porque, ou vamos dizer quando que ela acontece, né? Não é por quê, mas quando. Ela acontece quando nós temos variações geométricas no escoamento. Então agora, em vez de nós olharmos para um ponto fixo do escoamento, vamos olhar para o escoamento ao longo de uma linha de corrente, por exemplo. Então nós temos o escoamento ao longo dessa linha central, né? Então ele está passando, tem várias partículas fluidas que vão estar caminhando ao longo dessa linha, tá? E o que eu vou observando que está acontecendo com a partícula à medida que ela está se deslocando no escoamento? Né? Vamos nos concentrar em uma partícula, por exemplo. Já que nós estamos falando de uma partícula, vamos nos concentrar nessa partícula que está passando aqui num determinado momento t igual a zero. Ela vai caminhando, e o que vai acontecendo com ela em termos de velocidade? Ela vai assumindo a velocidade em cada um desses pontos ao longo da linha de corrente, né? Suponha que meu escoamento esteja em regime permanente. Se ele estiver em regime permanente, a velocidade do escoamento não varia no tempo. Ou seja, se eu tivesse condições de bater uma foto do campo de velocidades que está acontecendo aqui, ele não variaria com o tempo, mas não quer dizer que ele não varia no espaço. Então, ele vai estar com uma velocidade aqui, que não vai variar mais, com outra velocidade aqui, que não vai variar mais, aqui, que não vai variar mais, mas essa de velocidade é diferente dessa, que é diferente dessa, que é diferente dessa. Pela conservação da massa, eu sei o que? Se eu tivesse condição de aplicar a conservação da massa aqui, ó, vamos fazer isso aqui, ó, faz um volume de controle aqui, né? Para um escoamento incompressível, por exemplo. Tu sabes o que? Que o M ponto que entra, que é o que está vindo aqui, é igual ao M ponto que sai, em regime permanente. A vazão que entra é igual à vazão que sai. Isso aqui vem da aplicação da conservação da massa. A massa tem que se conservar, né? Ou seja, ρ vezes velocidade vezes a área na entrada é igual a ρ vezes v vezes a área na saída. Se o meu escoamento é incompressível, ρ não varia. Quer dizer que a velocidade vezes a área de entrada é igual a velocidade vezes a área de saída. A vazão volumétrica de entrada, em metro cúbico por segundo, é igual a vazão volumétrica de saída. Ou seja, se a minha área de saída é menor do que a minha área de entrada, a velocidade na entrada vai ser menor do que a velocidade na saída, para conservar a massa. Ou seja, a velocidade desse escoamento ao longo da linha de corrente ela vai aumentando. Mas o escoamento está em regime permanente. Então é isso que quer dizer esse termo aqui, ó. É isso que quer dizer esse termo. É a variação da velocidade no escoamento pelo efeito de variação espacial da partícula. A partícula estava num ponto, ela foi para outro, ela sofreu uma aceleração, ela sofreu um aumento de velocidade pelo fato de ela ter se deslocado em x. Né?
e ela vai estar se deslocando em x, ela vai sofrendo um aumento da velocidade. Tá ok? É isso que está acontecendo. Então ela tem um efeito de aceleração convectivo, um efeito de transporte convectivo. Veja que esse efeito é sobreposto ao efeito de aceleração local. Né? Então esse termo de transporte convectivo, né? Aceleração convectiva escrito dessa forma, isso aqui é só uma forma mais compacta de escrevê-lo, né? Se quem tiver curiosidade pode deduzir, né? Na verdade é uma forma compacta de escrever, então eu tenho, lendo isso em português, né? O produto escalar da velocidade, do vetor velocidade com o operador nabla, vezes a velocidade, o vetor velocidade, né? Veja que a aceleração é um vetor, né? É um vetor. Ela tem uma notação vetorial aqui, né? Tá certo? Isso significa que ela pode ser escrita em função das suas componentes. Componente x, componente y, componente z de aceleração, né? Então a derivada em relação a cada um dos componentes de velocidade, u, v e w, né? Então onde tem vetor, eu troco para componente, né? Veja que aqui na frente, que está multiplicando, não muda, né, gente? O que muda é onde eu tenho a notação de vetor, né? Então eu tenho na direção x, que é a variação da velocidade da partícula com o tempo, então a variação da velocidade x, ou da componente de velocidade x da partícula com o tempo, ela é igual a uma combinação da velocidade do escoamento, então, né, na direção x, com a variação da velocidade u do escoamento na direção y, mas isso multiplicado por uma componente v do escoamento, e a variação do escoamento ou da velocidade na direção u com a direção z, tá? Multiplicado pela componente w, mais a própria variação da velocidade u em um ponto, né, com o tempo, ou seja, a influência do fenômeno transiente, se estiver passando por um fenômeno transiente, tá? A mesma coisa para as demais componentes. Então, com essas expressões aqui colocadas, eu posso calcular a aceleração da partícula em qualquer posição do escoamento e a qualquer instante de tempo, né? É uma equação, tenho 3 equações diferenciais aqui, né? Tá certo? Então, poderia. Mais importante do que resolver para o cálculo da aceleração vai ser manipular isso aqui depois dentro da equação da conservação da quantidade de movimento, que é o nosso objetivo final, tá? Agora é só para mostrar que a aceleração tem essa cara aqui, que é uma coisa que é diferente só daquilo que a gente estava acostumado, que é du dt, né, ou dv dt, né? Na verdade é dv dt, só que esse dv dt, essa abordagem lagrangiana da partícula, ela pode ser quebrada numa variação efetivamente local, só que a partícula, como ela está se movendo no escoamento, ela vai estar suscetível a variações de velocidade no escoamento por variações de geometria, por exemplo, do campo, né? O campo vai estar impondo essa variação para ela. É isso que acontece, tá? Bem, pessoal, vamos então resolver uma aplicação do conceito de aceleração de uma partícula fluida, tá? Eu tenho um exemplo aqui que é colocado da seguinte forma: considere um escoamento unidimensional em regime permanente, incompressível, através de um canal plano e convergente mostrado. Então é como se eu tivesse aqui duas chapas planas, né, mas inclinadas, formando então um canal convergente. Então o escoamento está entrando e está saindo, né? Só a mesma forma que nós mostramos aí ao longo da teoria ali, para exemplificar. A velocidade na linha de centro horizontal, ou seja, essa linha de centro aqui, ó, onde está posicionado esse sistema de coordenadas, eixo x, é dada por v igual a v1, 1 mais x sobre v. Então essa expressão aqui, ó, veja que a velocidade, isso aqui é uma informação do escoamento.
está me dizendo o seguinte: a velocidade do escoamento ao longo dessa linha de centro é dada por essa expressão aqui, ó. Só tem componente U, lembra lá da definição de campos de escoamento, e só tem componente U de velocidade, não tem V e não tem W, e a minha componente U varia só com x, então escoamento unidimensional. Determine a aceleração para uma partícula se movendo ao longo dessa linha de centro. Então, vou ter uma partícula que vai se mover aqui, né? Vou ter várias, né? Mas como eu estou em regime permanente, cada partícula que vai se movendo aqui vai adquirindo a velocidade dessa linha de centro, dependendo da posição que ela se situa. Então ele quer saber qual que é a aceleração para uma partícula que se move nessa linha de centro. A expressão para aceleração, né? Como é que fica a expressão da aceleração. E depois ele diz assim, ó, se utilizarmos o método de descrição lagrangiano, a posição da partícula localizada em x igual a zero no tempo igual a zero, será uma função do tempo, xp, função do tempo. Obtenha a expressão para f de t, que é essa função do tempo, e em seguida, tomando a segunda derivada em função da função em relação ao tempo, obtenha uma expressão para a componente x da aceleração da partícula. Então esse problema, na verdade, ele está colocando o que ele quer, no final das contas, é a aceleração da partícula. Só que ele quer que seja feito de duas formas, seguindo uma abordagem euleriana e uma abordagem lagrangiana. Então esse problema aqui ele é bom para a gente identificar as peculiaridades de cada uma dessas abordagens, tá? Vai ficar claro aí na hora de resolver esse problema, tá? Então, nós acabamos de ver o conceito de aceleração, né? O nosso problema ele é unidimensional, velocidade só na direção x e só depende de x, e é permanente. Então, o nosso campo de escoamento pode ser descrito dessa forma, né? Tá certo? E o que eu vou ter vai ser componente de aceleração só na direção x, né? A minha partícula que está em x, ela continua em cima de x ao longo de toda a linha de corrente. A minha linha de corrente não tem inclinação em relação ao meu sistema de coordenadas, então aquela linha de corrente ela permanece ao longo de x, então eu só tenho aceleração em x. A aceleração em x é a componente x de aceleração, derivada material, u em relação a t, igual a u du dx mais v du dy mais w du dz mais du dt. Tá certo? Isso aqui não vai ter, porque eu não tenho v, e não tenho também u em relação a y. Não tenho permanente, não tenho isso aqui. Então, a minha aceleração em x da partícula, componente x de aceleração, é simplesmente u du dx. Tá? O que eu vou fazer? Conheço o perfil de velocidade do meu escoamento, né? Substituo naquela expressão. Substituo aqui, substituo ali, né? Então vai ficar V1 1 mais x sobre L, derivada em relação a x de V1 1 mais x sobre L, né? Derivo isso aqui em relação a x, vai dar o resultado final que é o que está aqui, né? Derivo em relação a x, vai dar uma derivada de 1 sobre L aqui, né? V1 sobre L, na verdade. Esse V1 sobre L vai multiplicar isso daqui, vai dar V1 quadrado sobre L, 1 mais x sobre L. Tá? Observe que essa aceleração que nós obtivemos é a aceleração, então, da partícula ao longo daquela linha, né? Ela vai variar linearmente ao longo de x, ela vai aumentar linearmente. Tá? E essa abordagem que nós seguimos é uma abordagem euleriana. Tá? A aceleração da partícula ela está sendo vista como uma função da posição. Ou seja, ela está variando em função da posição no escoamento. Então, eu estou caracterizando o movimento dela a partir do escoamento, do movimento do escoamento. A partícula assume a propriedade cujo valor é o valor dela no escoamento. Tá ok? Essa é uma visão euleriana. Tá? Uma visão lagrangiana é um pouco diferente. Eu tenho que acompanhar a partícula
ao longo de toda a trajetória e eu vou olhar o que está acontecendo com ela. Aqui eu estou caracterizando ela com base no campo de escoamento, né? Veja, numa abordagem lagrangiana, a posição da partícula, o x da partícula, é uma função do tempo. Do tempo. Tá? Ou seja, a posição da partícula é uma função do tempo. Tá? Uma abordagem euleriana, nós escreveríamos que a velocidade da partícula, então, né, ela é igual a uma velocidade da partícula que é função de x, de y, de z e de t. Numa abordagem lagrangiana, a velocidade da partícula é apenas uma função do tempo. Por quê? Porque x da partícula é função do tempo. Y da partícula seria função do tempo. Z da partícula seria função do tempo. E o tempo é o próprio tempo. Ou seja, numa abordagem lagrangiana, as coordenadas espaciais podem ser escritas em função do tempo, porque a minha partícula que está aqui, num determinado momento, né, no eixo x aqui, no tempo 1, no tempo 2, ela vai estar numa outra posição, né, x1, x2, mas o que acontece? A variação da posição de x1 e x2, né, que vai depender da velocidade, né, da partícula, ela vai estar associada ao tempo. Ela depende, a única variável independente é o tempo. A única variável independente é o tempo, porque o que vai fazer ela ir de x1 para x2 é a velocidade dela, que pode estar variando no tempo. Então, eu só preciso do tempo para caracterizar o meu problema, enquanto que na euleriana não. Eu olho para as coordenadas espaciais e vejo que a minha partícula assume o valor da propriedade em cada um dos pontos do meu campo, do meu espaço. Essa é a diferença essencial entre as duas. Então, se a lagrangiana exige apenas o conhecimento do tempo, o que eu posso escrever? Eu posso escrever que a componente u da velocidade da partícula é igual à derivada da posição x da partícula com o tempo. Isso é a definição de velocidade, né? Tá certo? E aqui eu posso continuar dizendo que a minha velocidade da partícula, ela é a própria velocidade do escoamento. Tá certo? Dependendo da posição em que a minha partícula se encontra, né? Só que eu substituo daí o x da coordenada pela xp, para dizer que é a posição da partícula. Tá certo? Então eu vou ter dxp dt igual a v1 1 mais xp sobre L. Esse índice P é para dizer que nós estamos falando da partícula, estamos seguindo a partícula, indo atrás dela. Vamos separar as variáveis e integrar, né? Bota tudo que é xp para um lado, dt para o outro. Integra de 0 até uma posição genérica xp e de 0 até um tempo t. A velocidade v1 é conhecida na entrada. Vou ter um logaritmo natural aqui, né? Integral desse lado de cá. Tem que dar aquela relembrada lá em integrais, né? Vai dar esse valor aqui, ó, né? Igual a v1t. Tá certo? Ou seja, escreve explícito para xp isso daqui, né? Vai dar um exponencial do lado de cá, né? Aplica o exponencial dos dois lados, passa primeiro o L dividindo para cá, vai sumir esse ln, vai aparecer um exponencial de v1t sobre L aqui, ó, né? Tá certo? Então, a posição instantânea da partícula é essa expressão aqui, ó. E veja, gente, que a posição da partícula, como eu tinha falado antes, ela é função do tempo. Por isso que na abordagem lagrangiana, a gente não faz referência à velocidade como uma função do espaço, e sim toda ela como função do tempo, toda ela é parametrizada pelo tempo. Tá? É uma forma de se abordar um problema de mecânica dos fluidos. Então o que acontece? Como eu conheço a velocidade, a posição, eu derivo duas vezes em relação ao tempo e calculo a aceleração, né?
Então isso que é feito aqui, ó. Está aqui a minha expressão de x, derivada disso duas vezes em relação ao tempo. Deriva uma vez, deriva de novo, vai dar essa expressão aqui, ó. V1 ao quadrado sobre L, exponencial de V1t sobre L. E essa daqui é a aceleração da partícula seguindo uma formulação lagrangiana. Vê que ela é função do tempo, ó. Somente. Enquanto que na formulação euleriana, na abordagem euleriana, ela era função do espaço apenas. Outra coisa que é curiosa de se notar é o seguinte: esse problema é permanente, em regime permanente. Aí se você pensa, pô, mas é permanente, então nada varia com o tempo. Nada varia com o tempo no mesmo local. Né? Então, se eu pegar um local do meu campo, eu sei que aquela propriedade naquele local não vai variar. Mas não quer dizer que a propriedade da partícula ao longo do escoamento não vai variar. Então, em uma formulação lagrangiana, mesmo o problema sendo permanente, eu vou ter dependência temporal, porque a minha partícula está mudando de posição no escoamento e a posição é função do tempo. Então, não tem como desmembrar o meu problema lagrangiano de uma dependência temporal, mesmo que não tenha variação local. Né? A minha partícula não está parada, a não ser que ela estivesse parada e ele fosse regime permanente. Aí eu não tenho escoamento, né? Tá certo, gente? Agora, para fechar, a gente compara os resultados aplicando, né? Nós aplicamos as duas expressões do euleriano e do lagrangiano para determinar a aceleração da partícula. Tem que dar o mesmo valor numérico, mesmo valor, né? Então, eu digo o seguinte, vou pegar dois pontos. No tempo, t igual a zero, que seria na entrada, x igual a zero, no início do meu problema. Né? Então, no início eu tenho que x igual a zero, na posição inicial, né? Só lembrando lá, tem um bocal, né? Meu x aqui, x igual a zero. Né? Bem no início a minha partícula está aqui, que significa dizer também no tempo igual a zero. Isso aqui tem comprimento L. Né? Então, quando meu x é igual a zero, eu tenho que minha aceleração é v1 quadrado sobre L. Tá? E se eu seguir uma abordagem lagrangiana nesse mesmo ponto, eu sei que quando x é igual a zero, isso vai acontecer no tempo igual a zero, que é no início. Então eu boto zero aqui, o que vai acontecer? Minha aceleração também vai dar v1 quadrado sobre L. Então a aceleração da partícula tem que ser o mesmo valor numérico. Tá? E numa posição, por exemplo, t, uma posição x igual a L, que seria aqui, né? O que acontece? Na formulação euleriana, substitui L aqui direto, vai cortar, L com L vai dar 1, 1 mais 1, 2, vai dar 2 V1 quadrado sobre L. Né? E na abordagem lagrangiana, eu tenho que substituir o tempo no qual a minha partícula vai atingir a posição L. Quanto tempo demora para isso acontecer, né? Seria o instante de tempo em que isso ocorre. Como é que eu faço para saber isso? Bem, veja que a gente já deduziu a expressão da posição, né? Ó. Então basta que eu isole isso aqui para t e substitua xp igual a L. Né? Então xp igual a L, o L já vai cortar com L aqui, né? Vai ficar 1 do lado de cá. Esse 1 vai passar para o outro lado positivo, vai ser 2. Então eu vou ter que 2 é igual a E V1t sobre L. Né? É isso que a gente está vendo aqui. Ó. Né? xp igual a 2, o meu xp ali, né? Desculpa, é igual a L. E ficou isso aqui. Ó. Né? Se V E na V1TL igual a 2, né? Ó, onde é que está o meu E na V1TL? Isso aqui, isso que vale 2. Então quer dizer que a P de x é 2V1 quadrado sobre L no tempo igual a TL, né? Que é exatamente o que a gente obteve na formulação euleriana também. Então a aceleração da partícula tem que ser numericamente a mesma, independente da formulação que eu utilizo. Eu estou calculando uma grandeza, a aceleração da partícula na direção x. Tem que dar a mesma, independente da formulação. A formulação só vai ser o caminho que eu vou utilizar para chegar nesse valor.
tá? Se eu vou usar uma formulação que depende só do tempo e eu sigo a minha partícula, em função única de uma única variável independente que é tempo, ou se eu trato uma formulação euleriana em que eu acompanho a partícula verificando as variações da propriedade à medida que ela assume posições diferentes do escoamento, do posições no escoamento. Tá? E daí ficando em função das posições. Né? Ok?